Olá, bom dia, turma. Continuando o nosso assunto sobre a unidade 6, que tem como título The User, hoje vamos falar na página 64 sobre a gramática. E vamos falar um pouco dessa gramática em um tempo verbal que é o passado. Vamos falar sobre o Simple Past e o Past Continuous. São dois tempos verbais no passado, porém que mostra ações diferenciadas quando se trata de algo que está sendo realizado no exato momento que estamos falando ou algo que aconteceu no passado e que também se finalizou no passado. Então, pessoal, é bem comum confundirmos esses dois tempos verbais, que é o Simple Past e o Past Continuous, porque alguns estudantes da língua inglesa, eles têm dificuldade em saber quando se usar o Simple Past e quando se usar o Past Continuous, certo? Então, vamos aí para essa relação, ou seja, essa diferença entre esses dois tempos verbais para para melhor compreensão desse assunto. O Simple Past, ou o passado simples, como o próprio nome já diz, ele expressa ações ou fatos pontuais que começaram e terminaram no passado, ou seja, já aconteceram. Aí, como eu já falei para vocês, é sobre o passado. Então, o Simple Past são ações que elas se iniciaram no passado e concluíram, ou seja, terminaram no passado, certo? Um exemplo que nós temos, eu vou colocar aqui no quadro para vocês visualizarem melhor. Observando aqui esse exemplo, I danced with my friend. Observem que nesse exemplo devemos identificar primeiramente o quê? O verbo. O verbo é dance, certo? No passado, nós acrescentamos o ed, ou seja, regra geral para verbos no Simple Past, nós acrescentamos o ed. Então, identificamos o verbo na frase e vimos que ela está no passado. E ela está no passado simples, no Simple Past. I danced with my friends. Então, essa ação aconteceu no passado e também terminou no passado, certo? Observem que essa ação ela está sendo realizada, ou ela foi realizada e finalizada no passado, ok? Já no Past Continuous, nós temos uma diferença com relação ao Simple Past, certo? No Past Continuous, a ação é uma ação contínua que ocorre no passado, ou seja, ela se inicia no passado e ela ainda continua no presente, ou seja, nós temos reflexo dessas ações no presente. Por exemplo, se uma frase tiver duas ou mais ações no passado, é preciso identificar que a ação começou primeiro e que as demais ações aconteceram posteriormente. Então, é uma ação que ela aconteceu no passado, porém nós temos reflexos no presente. E aí, eu vou mostrar essa diferença com relação à estrutura de frase, que é o momento onde vocês vão identificar o tempo verbal que está se tratando de cada frase. Nessa segunda frase, como eu mostro a vocês, eu usei praticamente, ou seja, o mesmo sentido dessa outra frase, porém tempos verbais diferentes. E aí eu mostro para vocês que nessa frase aqui do Past Continuous, o que vai estar no passado é o verbo to be, certo? Lembra lá quais são os verbos to be no presente? Am, is e are, certo? Ele está nessas três formas. Já o passado para esse verbo, ela vem de duas formas, was e were, certo? Essas duas formas são as formas do verbo to be no passado, certo? É onde vamos utilizar no Past Continuous. O Past Continuous, como eu já falei para vocês, são ações que se iniciaram no passado e temos reflexos no presente, ou seja, ela ainda continua no presente. Então, observem a frase. I was dancing with my friend. Então, observamos que o verbo to be, ele está no passado e o verbo principal, ele está com o ing, certo? Que são
Características das condições quando está no passado, ou seja, quando está no momento continuado. Quando observamos no continuous, ou seja, o contínuo, o verbo principal ele é acrescido com o ing. E quando está no past continuous, utilizamos o verbo to be no passado mais o verbo principal com o ing. Então, aqui eu mostro para vocês essa diferença entre simple past e past continuous. Então, a maior diferença entre eles é o quê? São ações no passado. Essas são as semelhanças. As diferenças são ações que se iniciaram no passado e se finalizaram também no passado. E o past continuous são ações que se iniciaram no passado, porém ainda temos reflexos no presente. Ainda vemos ações no presente. Observando essas duas frases, vocês vão ver essa diferença. I was dancing with my friend, certo? Então, no outro nós temos I danced with my friend. Observando essas frases, vocês vão ver que essa diferença é bem nítida com relação aos tempos verbais, certo? Então, observamos esses dois tempos verbais e vimos que eles podem estar nas três formas: afirmativa, negativa e interrogativa, certo? Todas essas três formas, elas podem estar tanto no simple past como no past continuous, ok? Então, lembra lá que no simple past, nós utilizamos um auxiliar para frases na forma negativa e na forma interrogativa. Então, o auxiliar did, ou seja, ele é um verbo que ele vai estar auxiliando para frases negativa e interrogativa e vai estar indicando que a frase está no passado. Já no past continuous, só há aquela mudança com relação ao verbo to be e ao pronome, ou seja, há uma inversão de lugares para formar a forma interrogativa e para formar a forma negativa, nós acrescentamos o not logo após o verbo to be. Assim como vocês viram essas regras quando se tratava do tempo verbal presente. E de acordo com essas características que eu mostrei para vocês com relação a esses tempos verbais, vocês irão fazer a questão 1, 2 e 3, 1, 2, 3 e 4 da página 64, certo? Que vai falar um pouco sobre esse tempo verbal. Na questão 1, vocês vão ler esses exemplos e sublinhar o verbo to be. Lembrando que o verbo to be, ele vai estar no passado. Ele vai estar ou dessa forma ou dessa forma, certo? Então, sublinhe lá todos os verbos to be que vocês encontrarem. Na segunda questão, vocês vão relacionar essas frases de acordo com as regras. Ou seja, vocês vão relacionar essas primeiras frases com as 4 últimas frases com relação às regras do verbo to be, ou seja, do simple past e do past continuous. Na terceira questão, vocês irão observar as informações que estão nesse cartão aqui e depois vão usar essas informações para escrever algumas questões, certo? Lá vai estar a resposta, vai estar as partes que vocês vão usar para perguntas e vocês vão montar essas perguntas, sempre utilizando os verbos no passado, certo? Na quarta questão, vocês vão observar essa ordem correta do past continuous e completar as sentenças, certo? De acordo com essa regrinha de estrutura. Primeiro o sujeito, depois verbo to be no passado, mais o verbo principal com o ing. É assim que se forma o past continuous. Aqui é o que? O sujeito. Esse sujeito ele pode ser um pronome ou um nome, verbo to be no passado, mais o verbo principal com ing, certo? Essa é a regrinha para formar o past simple, o past continuous. Lá na página 65, no lesson, essa parte vai falar sobre The American Dream, certo?
Então, vai falar um pouco de um sonho de um americano. E observando essas imagens e escutando o áudio, vocês irão responder a questão 1 e 3 dessa página. A primeira questão, vocês vão observar essas imagens e responder as questões. Caso não tenha espaço, aqui vocês colocam no caderno, certo? E na terceira questão, vocês vão escutar o áudio 32 e, de acordo com essa segunda parte do programa de rádio, vocês vão sublinhar a opção correta para completar as sentenças, certo? Tem lá a letra A, B, C, D, E e F. E cada alternativa dessa tem 3 opções. Vocês irão escolher uma dessas opções de acordo com o áudio que vocês escutarem, certo? E lá no Pronunciation, ainda na página 65, vocês irão fazer a questão 1 e 2, certo? Essa parte do Pronunciation é importante. Por quê? Porque vocês vão escutar o áudio e esse áudio vai ser de acordo com a pronúncia das palavras, a pronúncia que é muito importante, certo? Com relação a essas questões. Então, vocês vão escutar essa pronunciação e com o final ED de algumas palavras que estão no quadro, certo? Então, tem palavras que têm o som de D no final, outras têm o som de T e outras têm o som de ID. Todas essas palavras, elas terminam com ED, certo? Ou seja, elas estão no passado. Vocês irão escutar o áudio e ver quais dessas palavras, certo? A terminação delas de acordo com o som da letra. E na questão 2, vocês vão adicionar essas palavras que estão aqui no quadro de acordo com a pronunciação, ou seja, de acordo com o que vocês pronunciam, com a terminação ED, certo? As palavras que estão no quadro, elas estão o verbo está na sua forma original. Porém, quando vocês forem colocar no quadro, vocês colocam ele com a terminação ED, indicando que ele está no passado, ok? Então, pessoal, nossa aula de hoje é essa. Espero que todos façam e qualquer dúvida, manda mensagem, ok? Beijos, até a próxima aula.